Olá noturnos, sejam bem-vindos a mais um relato curto de hoje. Esse relato foi enviado pela Ana, e esse relato aconteceu no Reino Unido, no ano de 2005. E o relato se inicia assim. Gente, vocês não vão acreditar no que eu vou contar. Eu sou uma pessoa cética, sabe? Nunca acreditei nessas histórias de assombração, fantasmas e tal. Mas depois do que aconteceu comigo em um vagão de trem, eu não sei mais o que pensar. Eu estava morando e trabalhando no Reino Unido e esse relato que vou contar, me aconteceu quando eu estava lá. Era uma noite como qualquer outra. Eu tinha passado o dia inteiro no trabalho, e estava exausta. Resolvi pegar o último trem para casa, resolvi mudar para sair da monotonia porque sempre pegava o ônibus, às vezes tenho dessas. O trem estava vazio, só tinha eu e mais um cara lá no fundo, que estava com cara de poucos amigos. Sentei num dos bancos perto da janela, querendo só relaxar e ouvir minha música. De repente, o trem começou a fazer uns barulhos estranhos, tipo uns rangidos, sabe? Achei que era só coisa velha, trem antigo, nada demais. Mas aí, as luzes começaram a piscar. Eu pensei, pronto, lá vem problema com a eletricidade de novo. Mas não era só isso. O trem parou no meio do caminho, no meio do nada. Eu olhei pela janela e só tinha mato e escuridão. O maquinista avisou pelo interfone que ia demorar um pouco para resolver o problema e que era melhor a gente ficar calmo. Fácil falar, né? Eu tentei relaxar, mas não estava conseguindo. Aí eu vi uma coisa estranha, tinha uma neblina entrando no vagão. Achei que era só minha imaginação, mas a neblina foi ficando mais densa e fria. E o cara lá no fundo começou a se mexer todo inquieto. Do nada, eu ouvi um sussurro. Parecia uma mulher, falando bem baixinho, quase como um gemido. Meu coração disparou. Olhei em volta, procurando a origem do som, mas não vi nada. A neblina já estava tomando conta do vagão todo, e eu mal conseguia ver o outro passageiro. Aí, eu vi. Tinha uma figura, uma mulher, no fundo do vagão. Ela estava com um vestido branco, bem antigo, e o rosto dela estava coberto pelo cabelo. Ela estava de costas para mim, mas eu sabia que era ela que estava sussurrando. Fiquei paralisada de medo. Ela começou a se virar, bem devagar. Quando finalmente vi o rosto dela, eu quase desmaiei. Ela não tinha olhos, só duas cavidades negras, e a boca dela estava costurada, mas ainda assim, dava para ouvir os sussurros. Eu não sei como, mas eu consegui me levantar e correr pro outro lado do vagão. O cara que estava lá no fundo já não estava mais lá. Desapareceu. Eu comecei a gritar por ajuda, mas ninguém respondeu. O trem estava completamente vazio, só eu e a mulher assombrada. Eu estava apavorada, não sabia o que fazer. Tentei abrir a porta do vagão, mas estava trancada. A mulher começou a andar na minha direção, os sussurros ficando cada vez mais altos. Eu me encolhi num canto, chorando, pedindo para aquilo acabar. De repente, as luzes voltaram ao normal, a neblina desapareceu e o trem começou a andar de novo. Eu fiquei lá, no chão, tremendo, até chegar na minha estação. Quando finalmente saí do trem, eu corri para casa o mais rápido que pude. Eu não conseguia parar de pensar na mulher, nos olhos vazios dela, na boca costurada. Depois dessa Os dias seguintes foram um borrão.
Eu não conseguia tirar a imagem da mulher da cabeça. Toda vez que eu fechava os olhos, via aqueles buracos negros no lugar dos olhos dela. Fiquei sem dormir por algumas noites, e quando finalmente pegava no sono, tinha pesadelos horríveis. Resolvi falar com uma amiga que trabalhava comigo, a Madison. Ela é daquelas que acreditam em tudo quanto é tipo de coisa sobrenatural. Eu sempre achava que ela era meio doida, mas depois do que aconteceu, eu estava desesperada. Precisava desabafar com alguém. Me encontrei com ela num café perto do trabalho, e eu disse: Madison, preciso te contar uma coisa. Só abrindo um parênteses. Óbvio que a conversa que vou relatar aqui foi toda em inglês, afinal de contas. O mundo não são as novelas da Globo, que todas as pessoas dos países estrangeiros falam português. Haha. Enfim, continuando. Ela olhou para mim e viu que eu estava um caco e me perguntou: o que houve? Você tá com uma cara horrível. Contei tudo para ela, desde os barulhos estranhos no trem até a aparição da mulher. A Madison ficou pálida enquanto eu falava. E disse: meu Deus, Ana. Isso é sério. Você precisa fazer alguma coisa. Eu respondi: fazer o quê, Madison? Eu nem sei se isso foi real ou se eu tô ficando maluca. Ela respondeu: não, você não tá maluca. Isso que você viu foi um espírito preso nesse mundo, e parece que ela tá tentando se comunicar. A gente precisa investigar. Nessa época Yara em noturnos, eu pude entender o porquê que as pessoas de foram nos filmes vão atrás das coisas, vão ver quando tem algum barulho, haha, essa gente é tudo doida. Enfim. Eu não sabia se ria ou se chorava. Eu só queria esquecer aquilo e seguir com a minha vida. Mas a Madison insistiu tanto que eu acabei concordando. No final de semana seguinte, fomos até a estação de trem onde tudo aconteceu. Era uma estação antiga, com aquelas paredes de tijolos vermelhos e bancos de madeira. Tinha um ar meio melancólico, sabe? Como se guardasse muitos segredos. A Madison tinha trazido um monte de bugigangas, uma câmera, um gravador e até um daqueles detectores de campo eletromagnético que ela comprou pela internet. Aí ela disse: vamos começar perguntando aos funcionários da estação se eles sabem de alguma coisa estranha que aconteceu aqui. Fomos até o guichê e começamos a conversar com o atendente, um senhor simpático chamado Sr. Johnson. Contamos uma versão mais leve da história, sem entrar nos detalhes assustadores. Aí ele disse: ah, minha querida, essa estação tem muita história. Já ouvi falar de umas coisas estranhas que acontecem por aqui, mas nunca dei muita bola. Então eu perguntei, tentando soar casual: o senhor já ouviu falar de uma mulher com um vestido branco? Sr. Johnson franziu a testa e respondeu: mulher de branco? Tem uma lenda antiga sobre uma noiva que foi abandonada aqui e se jogou nos trilhos. Dizem que o espírito dela ainda assombra o trem. Eu e a Madison trocamos olhares. Será que era ela? A mulher que eu vi? Então a Madison questionou: o senhor sabe mais alguma coisa sobre essa história? Ele disse: só o que os antigos contavam. Ela foi abandonada pelo noivo no dia do casamento, e desde então, ficou vagando por aqui, procurando por ele. Uma história triste, mas ninguém sabe se é verdade. Agradecemos o Sr. Johnson e decidimos continuar nossa investigação. Fomos até a biblioteca da cidade, procurar nos arquivos antigos alguma menção a essa história. Passamos horas revirando jornais velhos, até que finalmente encontramos algo. Era um artigo de 1945, sobre uma tragédia na estação de trem. Uma jovem chamada Mary foi encontrada morta nos trilhos, vestida de noiva.
O noivo dela tinha fugido com outra mulher, e Mary, desesperada, tirou a própria vida. Então Madison encontrou um jornal antigo e me mostrou o artigo sobre a morte da noiva de branco. Meu coração apertou. Então, era ela. Mary. O espírito dela estava preso no trem, revivendo aquele momento trágico repetidamente. Decidimos voltar à estação à noite, para tentar uma comunicação direta com Mary. Eu estava apavorada, mas sabia que precisava fazer isso. Talvez, se conseguíssemos ajudar Mary, ela pudesse finalmente descansar em paz. Quando chegamos à estação, estava deserta e silenciosa. O ar parecia mais frio, e eu sentia aquele arrepio familiar na espinha. A Madison montou o equipamento, e começamos a caminhar pelos trilhos, chamando por Mary. Então a Madison disse: Mary, estamos aqui para te ajudar. Se você pode nos ouvir, por favor, dê um sinal. Por alguns minutos, não aconteceu nada. Eu já estava começando a achar que tudo aquilo era uma perda de tempo, quando de repente, sentimos uma brisa gelada. O detector de campo eletromagnético de Madison começou a apitar loucamente. Então a Madison sussurrou segurando minha mão. Ela tá aqui. A neblina começou a aparecer novamente, assim como no trem. E lá estava ela, Mary, com o vestido branco, os olhos vazios e a boca costurada. Mas dessa vez, havia algo diferente. Os sussurros dela eram mais claros, como se ela estivesse tentando se comunicar. Foi aí que eu perguntei, tentando manter a calma. O que você quer, Mary? Como podemos te ajudar? Mary levantou a mão e apontou para os trilhos. Entendi que ela queria que a gente fosse até lá. Caminhamos com cuidado, o coração batendo a 1000, até chegarmos ao ponto onde ela se jogou. Foi então que vimos. Havia algo brilhando entre os dormentes. Era uma aliança, coberta de poeira e ferrugem. Peguei a aliança e senti uma onda de tristeza tomar conta de mim. Era como se eu pudesse sentir a dor dela naquele momento. Madison perguntou: Mary, achamos sua aliança. O que mais podemos fazer por você? Mary se aproximou, os sussurros ficando mais altos. Então, tudo ficou claro. Ela queria que a aliança fosse devolvida ao noivo. Mesmo depois de tudo, ela ainda o amava e queria que ele soubesse disso. Não foi fácil encontrar o noivo de Mary. Levamos semanas pesquisando, até descobrirmos que ele estava vivo, morando numa cidade pequena a algumas horas dali. Fomos até lá e, com a ajuda de algumas pessoas locais, conseguimos localizar o homem. Ele era um senhor idoso, com um olhar triste e arrependido. Quando contamos a história, ele ficou em choque. Disse que nunca tinha esquecido Mary e que se arrependeu todos os dias da vida dele pelo que fez. Entregamos a aliança a ele, e ele chorou. Disse que ia visitar o túmulo dela e pedir perdão. Quando voltamos à estação de trem naquela noite, a neblina apareceu novamente, mas dessa vez, Mary estava sorrindo. Ela acenou para nós, como se estivesse agradecendo, e desapareceu. E foi isso. Depois desse dia nunca mais aconteceu nada sobrenatural comigo. Vão dizer que estou mentindo. Mas eu sei que isso é real, e fui atrás mesmo, e hoje ainda tenho contato com minha amiga do Reino Unido, volta e meia falamos sobre isso. Obrigada Yara por contar meu relato no canal, desejo que você cresça bastante. PS. Também enviei meu relato para outros canais, espero que não tenha problema. Boa noite a todos. Sem problemas, viu pessoal? E muito obrigada Ana pelo carinho. Mas e aí, gente? Comentem aqui pra mim o que vocês acharam do relato, comentem e deixem seu like aqui no vídeo, e para mais relatos basta seguir e se inscrever no nosso perfil, as informações estarão na descrição desse vídeo.
Até daqui a pouco, noturnos.